escrito por Masashi Kishimoto. Uma história de coragem, sacrifício e esperança. A aldeia estava estranhamente silenciosa. As ruas, normalmente cheias de vida, agora pareciam desertas, um contraste gritante com a tempestade que se formava no horizonte. Nuvens escuras e ameaçadoras se aproximavam, trazendo consigo um presságio de destruição. Consigo sentir no ar, pesado de antecipação e pavor. Cada respiração era um lembrete da batalha iminente. Os aldeões, com os rostos marcados pela preocupação, preparavam-se para o inevitável. Cada um tinha um papel a desempenhar, e todos sabiam o que estava em jogo. A guerra estava a chegar. As armas eram afiadas, as armaduras ajustadas e os corações endurecidos para o que estava por vir. Akira procurou consolo nos campos de treino. A sua fiel katana, um peso reconfortante na sua mão. Ela sabia que cada movimento, cada golpe, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Cada golpe, cada movimento, é uma prece por força, um apelo desesperado por orientação. A lâmina cortava o ar com precisão, refletindo a determinação em seus olhos. Ela tinha treinado a vida inteira para este momento, para enfrentar a escuridão que ameaçava consumir o seu mundo. O pôr do sol lançava sombras longas, como se o próprio tempo estivesse se esgotando. Kuru encontrou-a ali. O seu rosto normalmente estoico atraíra sua preocupação. Ele sabia que as palavras eram poucas, mas o apoio era essencial. Ele pousou a mão no ombro dela com um aperto firme. Um gesto simples, mas carregado de significado. Hana não está além da redenção. Ela ainda pode ser salva, se acreditarmos nela. Lembra-te da rapariga que ela já foi. A jovem cheia de sonhos e esperanças, antes que a escuridão a envolvesse. A luz ainda brilha dentro dela. Mesmo nas trevas mais profundas, há sempre uma faísca de esperança. Akira encontrou o seu olhar, o seu próprio refletindo a tormenta dentro dela. Conseguiria ela salvar Hana? A dúvida corroía seu espírito. Conseguiria perdoá-la pela dor que ela tinha causado? O perdão era uma batalha interna tão feroz quanto qualquer luta física. O peso do mundo, da sua aldeia, do seu próprio coração, oprimia-a. Mas ela sabia que, no fim, a esperança e a coragem poderiam prevalecer. A aldeia estava unida, pronta para enfrentar o que viesse. Juntos, eles eram mais fortes, e a esperança brilhava como uma chama inextinguível. E assim, enquanto o sol se punha, um novo dia se aproximava. Um dia de luta, mas também de esperança e renovação. Nas entranhas de um templo esquecido, Shin orquestrava a sua sinfonia de trevas. O ambiente era denso, carregado de uma energia que parecia vibrar com cada respiração. As paredes do templo, cobertas de musgo e inscrições antigas, testemunhavam o ritual sombrio que ali se desenrolava. O ar crepitava com energia malévola, alimentada pelos pergaminhos ancestrais espalhados à sua frente. Cada pergaminho, cuidadosamente desenrolado, revelava segredos há muito esquecidos. Segredos que prometiam um poder além da compreensão humana. Cada símbolo, cada inscrição, pulsava com um poder que gelava a alma. As runas brilhavam com uma luz espectral, lançando sombras dançantes nas paredes do templo. Era como se os próprios pergaminhos estivessem vivos, sussurrando promessas de poder e destruição. Hana estava ao seu lado, os seus traços escondidos sob uma máscara de sombras. Ela era a guardiã silenciosa, a sombra que seguia cada movimento de Shin, pronta para agir a qualquer momento. A sua presença era uma constante, um lembrete do preço que ambos estavam dispostos a pagar. Os seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora ardiam com uma luz fria e inquietante. Era como se a própria essência de Hana tivesse sido consumida pela escuridão, transformando-a numa extensão da vontade de Shin. Ela era um mero eco da rapariga que outrora fora, consumida pela escuridão que Shin tão astutamente tinha tecido à sua volta. A transformação era completa, e Hana, agora, era uma criatura das sombras, um instrumento do ritual que estava prestes a culminar. Em breve, o mundo será nosso para moldarmos. A voz de Shin ressoava com uma confiança inabalável, ecoando pelas paredes do templo. Ele sabia que o poder dos pergaminhos lhes daria a vantagem necessária para subjugar qualquer resistência. Estes pergaminhos, imbuídos da essência da escuridão primordial, conceder-nos-ão um poder inimaginável.
Cada palavra, cada símbolo, era uma chave para desbloquear forças que há muito estavam adormecidas, esperando o momento certo para serem libertadas. Ele passou a mão pelo pergaminho antigo. Um sorriso cruel a contorcer-lhe os lábios. A sensação do pergaminho sob os seus dedos era quase intoxicante. Uma promessa de poder absoluto que estava ao seu alcance. O ritual atingiu o seu auge. A energia no ar era palpável. Uma força que parecia vibrar com cada batida do coração. Os ninjas ao redor de Shin e Hana estavam em posição, prontos para o que viesse a seguir. Energia negra girava à volta deles, um vórtice de sombras que ameaçava consumir tudo em seu redor. O poder dos pergaminhos estava a ser libertado e o templo tremia com a força da magia antiga. Shin soltou uma gargalhada triunfante, os seus olhos a arderem com um fogo profano. Ele sabia que estavam à beira de algo monumental, algo que mudaria o curso da história para sempre. O tempo da conversa tinha terminado, chegara a hora da conquista. Os ninjas preparavam-se para a batalha final, cada um deles ciente do papel crucial que desempenhariam no novo mundo que estavam prestes a criar. A primeira vaga do ataque abateu-se sobre a aldeia como um tsunami de trevas, uma força imparável que engolia tudo em seu caminho. Criaturas grotescas, aberrações da própria vida, avançavam com uma sede insaciável de destruição e caos. Com os olhos a arderem com uma fome malévola, como se fossem chamas vivas que consumiam tudo o que tocavam. Os aldeões reagiram com bravura e determinação, mas estavam em menor número, em desvantagem, e a perder terreno rapidamente. Cada um deles lutava não apenas por sua sobrevivência, mas pela sobrevivência de suas famílias e de seu modo de vida. Akira, a sua katana, um farol de luz na escuridão que se aproximava, abria caminho através das fileiras inimigas. Sua espada brilhava como um raio de esperança em meio ao desespero. Cada golpe da sua lâmina era uma dança da morte, precisa e mortífera. Ele movia-se com a graça de um dançarino e a precisão de um cirurgião, cada movimento calculado para maximizar o impacto. Ela lutava com a fúria de um animal encurralado, protegendo a sua casa, o seu povo, o seu próprio modo de vida. A determinação em seus olhos era inabalável, e cada golpe que desferia era carregado de uma força quase sobre-humana. Kuro, um turbilhão de movimento, movia-se pelo campo de batalha como um fantasma. Sua velocidade era tal que parecia desaparecer e reaparecer em diferentes pontos do campo de batalha. Os seus punhais gêmeos brilhavam, cada golpe encontrando o seu alvo com uma eficiência letal. Ele era um mestre da arte da guerra, cada movimento uma obra-prima de precisão e letalidade. Ele era uma força da natureza desencadeada, um redemoinho de aço e fúria, abrindo caminho através das fileiras inimigas. Nada podia detê-lo, e cada inimigo que caía sob suas lâminas era um passo a mais em direção à vitória. Do coração do caos, Shin observava a carnificina que se desenrolava. Os seus olhos, frios e calculistas, não deixavam transparecer qualquer emoção. A resistência dos aldeões, embora valente, era em última análise inútil. Eles eram meros peões no seu jogo grandioso. Os pergaminhos são a chave para desbloquear o verdadeiro potencial das trevas. Com o seu poder, extinguirei a luz, refazendo este mundo à minha imagem. O seu olhar percorreu o campo de batalha, detendo-se na figura determinada de Akira. Ela é forte, mas até a sua luz será consumida pela escuridão iminente. Ela aprenderá, tal como Hana, que a resistência é inútil. Um sorriso cruel espalhou-se pelos seus lábios. O mundo ajoelhar-se-ia perante ele. Ele ergueu as mãos, e o próprio ar à sua volta crepitou com energia negra. Os pergaminhos pulsaram, em sintonia com a escuridão dentro dele. O ato final estava prestes a começar. Akira e Hana encontraram-se no coração da praça da aldeia, as suas lâminas a colidirem num turbilhão de faíscas. O mundo à sua volta desapareceu, o caos da batalha reduzido a um único duelo absorvente. Hana lutava com uma fúria fria, os seus movimentos rápidos e mortais. A escuridão tinha amplificado as suas habilidades, tornando-a numa oponente formidável. Mas por trás da máscara de sombras, Akira sentia uma réstia de dúvida, um vestígio da rapariga que outrora conhecera. Hana, não faças isto. Luta contra a escuridão dentro de ti. Lembra-te de quem és.
As suas palavras foram recebidas com um grunhido de fúria. Os ataques de Hannah tornaram-se mais frenéticos, alimentados por uma necessidade desesperada de silenciar a voz do seu passado. Ela não podia, não queria deixar-se levar. Shin tinha lhe prometido poder, vingança, um mundo livre da dor do seu passado.